2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Eu falei, hoje é o dia da Bíblia e, obviamente, essas datas, elas têm uma única função, trazer à nossa memória alguma coisa importante, né? Então, como Natal está se chegando, né? Óbvio que nós sabemos que Jesus nasceu no dia 25, no dia 24, mas nós aproveitamos as datas para rememorar, para trazer a lembrança da igreja, para ensinar as crianças sobre algum assunto. E o dia da Bíblia, eu entendo que é mais ou menos nessa linha. Não se espera que hoje seja o dia que você lê a Bíblia, né? Um único dia no ano. Mas é um dia que nós utilizamos para falar sobre o assunto e trazer algum tipo de edificação para a igreja. E hoje eu queria gastar esses nossos próximos 30 minutos falando sobre a necessidade da palavra de Deus como fundamento para a igreja. Nós vivemos em tempos confusos, nós vivemos em tempos que a verdade se apresenta de modo muito relativo, nós vivemos em tempos em que as pessoas não têm muita firmeza sobre o que é o certo, o que é o errado, as pessoas não têm muita clareza sobre por que as coisas são como são, nós não temos as mesmas convicções que tivemos durante muito tempo na vida, e a palavra de Deus ela é sempre um lembrete de que essa não pode ser a realidade do cristão e essa não pode ser a realidade da igreja. Muito comum nós irmos em alguns lugares e você vê uma absoluta confusão sobre o que as pessoas creem. Elas são cristãs, mas acreditam em energia. Elas colocam versículos no Instagram e embaixo o seu signo. Elas oram a Deus, mas ao mesmo tempo elas gostam de vez em quando de pular umas ondinhas em homenagem a Iemanjá. As pessoas são muito confusas. As pessoas não têm, parece, firmeza sobre o que é verdade, ou em que sua vida está fundamentada. Nós vemos católicos chamando evangélicos para serem padrinhos de batismo do menino. Nós vemos evangélicos levando seus filhos para ser apresentado em lugares onde se fazem banhos e rezas. E isso é esquisito para nós. Isso não existia até pouco tempo. E eu penso que uma das razões por que nós somos tão confusos é porque nós nos afastamos muito da solidez da palavra. Quando eu falo nós, estou falando da igreja evangélica de modo geral. A igreja evangélica de modo geral, ela se distanciou muito da palavra de Deus. O John MacArthur, ele tem um livro falando sobre com vergonha do evangelho, coisa assim. E nesse livro ele fala sobre o pragmatismo religioso. E ele nos ensina de que modo essa coisa de sermos pragmáticos na fé atrapalhou a nossa solidez na fé. O que é ser pragmático na fé? É fazer o que funciona. Então eu não estou muito preocupado se aquilo que eu estou ensinando é solidamente verdadeiro, está fundamentado na Escritura. Eu estou preocupado se aquilo que eu estou ensinando está funcionando, e a igreja está enchendo, e as pessoas estão vindo, e as pessoas estão razoavelmente entendendo o que eu estou falando. Isso é um perigo para a igreja. A igreja não pode se fundamentar num pragmatismo de fazer o que faz porque dá certo. Não é assim que nós deveríamos pensar sobre a fé cristã. Nossa fé ela tem um fundamento. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. E o dia da Bíblia é um bom lembrete disso. De que uma igreja sadia, de que crentes maduros, de que discípulos de Jesus, que são parecidos com Jesus ou que desejam ser parecidos com Jesus, não tem um atalho. Não há um outro caminho para essa igreja ser madura, não há outro caminho para os nossos filhos crescerem no temor do Senhor, não há outro caminho para você conseguir enfrentar suas lutas de modo como um cristão deve enfrentar suas lutas, se não for por meio da palavra. A palavra é por meio de onde nós vamos fincando a nossa vida. Jesus falou aquela parábola sobre aquele que edificou sua casa na rocha e o que edificou sua casa sobre a areia. Jesus diz que a rocha é a verdade, a sua palavra, e aqueles que edificaram a sua casa sobre ela, vem a chuva, vem os ventos, vem os rios, e a casa fica firme. Mas aqueles que edificaram sobre a areia, na primeira chuva, no primeiro temporal, a casa vai ruir. Firmeza na fé, convicção,
vida santa, crescimento espiritual, clareza, ficar sem ter essa confusão que o mundo está, nós vamos conseguir se a nossa vida estiver firmada na palavra de Deus. Não há um atalho, não há um caminho. Não dá para viver uma fé baseada em cortes do Instagram. Não dá para viver uma fé baseado numa leitura superficial da Escritura. Se nós fizermos uma leitura superficial da Escritura, nós vamos ter uma vida cristã superficial. Se nós tivermos um hábito saudável de nos aproximarmos da palavra de Deus, nós vamos ter uma vida espiritual saudável. É o que Pedro fala sobre apresentar a razão da nossa fé. Pedro diz: por que nós cremos no que cremos? E os ímpios vão dizer que vocês estão errados, e as pessoas vão dizer um monte de coisa sobre aquilo que você defende, proclama, mas que todos nós estejamos aptos e preparados para mostrar a razão da nossa fé. De que modo isso acontece? Por meio da palavra. Isso é um chamado para o pastor e para aqueles que pregam, mas isso é um chamado para cada crente em Jesus. Porque é muito ruim que a sua vida seja baseada, a sua vida espiritual, somente naquilo que eu falo. É muito pouco. É muito pouco que o contato que você tem com a palavra de Deus seja no domingo à noite, na meia hora que eu prego, ou quando eu estou empolgado, 40, 50 minutos. É muito pouco isso para você crescer. Você precisa, por você mesmo, aproveitar o privilégio que é, na história da igreja. Nós temos 2000 anos de história de igreja, né? Nesses 2000 anos de história, é muito recente essa coisa de nós termos uma Bíblia em casa e ler sozinho. Desses 2000 anos, a grande maioria dos cristãos não tiveram o privilégio que você tem, de ter a Escritura completa na sua mão, à sua disposição. E nós não podemos perder esse privilégio. Isso é uma, como o salmista fala, né? É uma coisa que deveria fazer o nosso coração se alegrar. Deveria fazer o nosso coração se deleitar na palavra de Deus. O Salmo 119 diz que ela é como mel. É mais doce do que o mel e o destilado dos favos. É assim a palavra do Senhor. Então vamos abrir, vocês já abriram, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, esse é Paulo falando para um jovem pastor, Timóteo, que está à frente de uma congregação, e a preocupação de Paulo é que esse homem seja um homem fiel ao Senhor no seu ministério, e que a igreja que ele pastoreia seja uma igreja saudável. Eu acho que é uma preocupação que nós deveríamos ter. Que o pastor de vocês seja fiel à palavra, e que a fidelidade do seu pastor à palavra gere uma igreja fiel. Caso contrário, nós estamos errando o nosso alvo e Deus não se agrada disso. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 diz: tu, porém, se é o porém é porque já teve uma conversa antes, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que de fato foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que nosso Deus abençoe a sua palavra e abra os nossos corações e nos livre de erros enquanto estudamos ela. Essa carta foi escrita no final do ministério do apóstolo Paulo. Alguns vão dizer que aqui Paulo está fazendo quase que uma despedida da sua vida e do seu ministério. Muito provavelmente esse é um dos textos mais recentes, provavelmente o mais recente, né, que Paulo escreve já no finalzinho da sua vida. E é interessante notar que as preocupações do apóstolo Paulo no final da sua caminhada deveria ser a mesma preocupação que nós temos enquanto vivemos a nossa vida na igreja. Paulo está preocupado com os falsos mestres, Paulo está preocupado com o falso ensino na igreja, Paulo está preocupado com a maneira como a igreja corre riscos por causa da mentira, da falácia, do engano. O texto que o Hélio leu, no versículo 104, lá do Salmo 119, termina com esse alerta, né? Lá no versículo 104, o texto diz que por isso eu detesto o caminho da falsidade. Ele faz oposição ao caminho da verdade,
que é firmado na palavra do Senhor. Enquanto nós vivemos vida na igreja, nós precisamos lembrar que é verdade que é bom saber que a palavra do Senhor está sendo anunciada, mas não se engane, não seja inocente de achar que em qualquer lugar em que a Bíblia está aberta e as pessoas estão falando em nome de Deus, aquilo é verdadeiro. Desde o tempo do apóstolo Paulo, nós já tínhamos problemas com relação à mentira que é propagada para o povo de Deus. E como eu já falei aqui outras vezes, cada vez que nós temos mais acesso à tecnologia, nós temos boa oportunidade de ter bom conteúdo, mas nós também temos uma excelente oportunidade de aprender tudo que nos presta durante o dia. Nós vamos passando lá o nosso feed, à medida que nós vamos passando o feed, a cada 30 segundos é um engano que está sendo trazido para nós. E é por isso que às vezes nós somos tão confusos, não sabemos exatamente o que a gente crê. Você faz, tu e o morto, qual é a diferença? Não sei não. O testemunho de Jeová e tal. Rapaz, eu mesmo não sei a diferença não. Por que tu não está lá? Não é uma boa pergunta? Por que tu não está lá se tu não sabe nem qual é a diferença? Se é tudo a mesma coisa, qual é a distinção? E quando nós não sabemos, a falta de conhecimento nos torna vulneráveis. Todo lugar onde existe ignorância, existe vulnerabilidade. É assim na palavra de Deus, é assim com relação à nossa fé, e é assim com relação a qualquer coisa da nossa vida. Se nós somos ignorantes sobre saúde, se alguém nos der veneno, a gente bebe. Aqui, beba, você vai ficar com essa dor de barriga. É veneno. Se você é ignorante sobre aquele assunto, você vai por quem disser mais. A mesma coisa acontece com relação à palavra de Deus. Nós precisamos aproveitar a nossa vida para não sermos ignorantes sobre aquilo que Deus quer, sobre aquilo que Deus revela sobre si, sobre aquilo que Deus revela sobre quem nós somos, porque isso vai gerar em nós maturidade e proteção. Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo diz que está chamando o Senhor, deu dons, e dentre esses dons o Senhor chamou uns para apóstolos, profetas, mestres, a fim de que nós fôssemos aperfeiçoados. Mas Paulo vai dizer também para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina, pela astúcia daqueles que enganam. Então nós temos um desafio diante de nós, é que a solidez do ensino e o nosso apego à palavra de Deus nos afaste do erro. E o erro tem muito mais coisa errada sendo ensinada do que coisa certa. Sereno, só tu tem a verdade? É o bichão. Não, a Bíblia tem a verdade. E é esse o desafio que eu queria propor para nós hoje. Se a palavra de Deus é a verdade, que tudo que nós ouçamos sobre Deus, sobre a salvação, sobre a fé, sobre o que é o homem, nós possamos avaliar a partir do que a palavra de Deus diz, inclusive aquilo que eu digo, inclusive os ensinos que vocês escutam aqui, domingo após domingo, nas quartas-feiras ou na escola bíblica dominical. Avaliem não por quem está falando, não confiem num critério de autoridade, no argumento de autoridade, é ele que está dizendo. Esse não é o melhor critério. O melhor critério para nós avaliarmos se algo é ou não do Senhor é a palavra de Deus. É nela que a nossa fé deve estar firmada, não naquele que fala, não naquilo que é dito, não na instituição, não no nome, mas naquilo que está sendo anunciado a partir da palavra. Por exemplo, o clássico disso lá é os irmãos de Bereia, desconhecido de todos nós. Enquanto Paulo falava, os irmãos da igreja de Bereia estavam confirmando, avaliando se aquilo era verdade ou não. Então qual é o meu desafio para você? Se aprofunde na palavra, para que você tenha condição por você mesmo de avaliar aquilo que eu mesmo digo para você. E não somente o que eu digo, mas o que outras pessoas dizem em nome de Deus. Isso vai fazer de você alguém maduro, isso vai fazer de você alguém não vulnerável ao engano, isso vai fazer de você alguém que conhece a Deus, não só de ouvir falar, mas de alguém que teve uma experiência pessoal com Deus que se revela na Escritura. Amém? Timóteo pastoreava essa igreja com muitos problemas parecidos com os nossos: confusão doutrinária, pessoas religiosas apenas de aparência, pressões culturais. E Paulo mostra qual é o caminho para uma igreja saudável. E qual é o caminho? Não é a criatividade humana, mas a fidelidade
à palavra de Deus, fidelidade às Escrituras. Quando Paulo fala aqui, tu porém permanece naquilo, é porque Paulo já falou um monte de coisa anterior. Foi o que Paulo disse anteriormente. Lá no versículo 1 ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e eu entendo que os últimos dias nós estamos neles. Eu acho que os últimos dias começam logo depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, da assunção dele. Eu acho que ali já se inaugura os últimos dias. Nesses últimos dias os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. Foge destes. É um retrato dos nossos dias? Eu acho um retrato dos nossos dias. O que não falta nos nossos dias são pessoas com essas descrições: arrogantes, caluniadores, inimigos do bem, atrevidos, amigos mais dos prazeres do que amigos de Deus, que tem forma de piedade, que você olha e diz: rapaz, é o João de Deus. E o João de Deus era o João do diabo, porque tinha um discurso piedoso, uma fala mansa, mas que abusava de mulheres. Paulo disse que os últimos dias serão marcados por esse tipo de gente. Isso é quase uma regra nos últimos dias. Os homens não são confiáveis. Paulo diz a Timóteo: foge destes homens, pois nestes, ou entre estes, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo, porque Jambres e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante. Paulo vai dizer o que é que vai acontecer com eles. Versículo 10, Paulo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E aí no versículo 14 ele diz de novo: tu, porém. Então qual é o contraste que Paulo está fazendo aqui entre os falsos mestres e esse pastor que ele está querendo que seja um pastor bíblico? Essa é a marca deles. Eles são arrogantes, eles têm cara de santo, mas não são. Eles têm cara de piedade, mas eles não têm temor a Deus. Eles desonram seus pais. Eles são cruéis, eles são implacáveis, eles são avarentos, eles amam o dinheiro. A motivação deles com a religião e com a palavra não é porque eles estão preocupados em glorificar a Deus ou servir ao povo, é porque eles amam o dinheiro. É essa a marca deles nos últimos dias. E eles são blasfemadores, ingratos e irreverentes. Timóteo, não seja assim. Se eu fosse trazer isso para a igreja, não só para o pastor, aqui está sendo dito, intencionado para o pastor, e aí a carapuça já me serviu enquanto eu pregava ou preparava o estudo, mas eu tenho que fazer a carapuça servir para vocês. Então, se eu fosse escrever para vocês o que Paulo está dizendo aqui, seria algo mais ou menos assim: igreja, se vocês querem viver a verdade de Deus, se vocês não querem ser enganados por egoístas, avarentos, se vocês não querem ser enganados por pessoas que têm cara de piedade, cara de santo quando pregam, mas que são do diabo por trás da cortina, se vocês não querem ser enganados por essas pessoas, permaneçam naquilo que vocês aprenderam e foram inteirados. Se você não quer ser massa de manobra de falso mestre, seja uma mulher, seja um homem conhecedor da palavra. Não há outro caminho. Falsos mestres se manifestam dentro da religião, falsos mestres se manifestam na filosofia, falsos mestres se manifestam nas correntes da psicologia, falsos mestres se manifestam na influência que o mundo traz. Os falsos mestres estão em vários lugares, não só no contexto religioso.
E se você não quer ser alguém massa de manobra, que tudo que fala acredita, hoje acredita em uma coisa, amanhã acredita em outra, amanhã está perdido sobre o que é a vida, o que é a morte, e não sabe lidar com seus problemas, porque houve uma coisa, de manhã você escuta um cara dizendo assim: você quer viver bem? Economize dinheiro. Aí de noite você, no mesmo Instagram, escuta um cara dizendo assim: você quer viver bem? Guarde dinheiro não, aproveite porque a vida é só uma, gaste o seu dinheiro. Aí você fica: irmão, e agora? Eu mal tenho, não sei o que é que eu faço. Se eu gasto, você fica perdido. De que modo nós podemos ter firmeza? Aprendendo sobre aquilo que o Senhor nos ensinou. Permanece naquilo que aprendeste. É o que Paulo diz para Timóteo. Paulo não manda Timóteo buscar algo novo, mas permanecer no que é velho, na velha doutrina, na velha palavra de Deus. Eu me acho velho, sabe? Eu não sou novo para velho não, mas eu tenho uma cabeça de velho. E uma das coisas que é muito comum quando você vai envelhecendo é você gostar de história. E eu gosto de história desde novo, então desde novo eu sou meio velho. Uma coisa interessante que a história nos ensina é que não tem nada de novo. Todas essas novidades que a gente escuta, alguém já disse isso há muito tempo, ela só tem uma roupagem diferente. A moda vem, a moda passa, a moda se fortalece, a moda cai. As coisas, elas são meio que cíclicas. O mundo é o mesmo, as doutrinas são as mesmas, os ensinos são os mesmos. Há 1 ano, 2 anos atrás, começou a fazer sucesso, esqueci agora, filosofia, o estoicismo. Boa, tem um cara aqui, bom. Começou a voltar o estoicismo. Agora todo mundo é estoico. O estoicismo é uma doutrina que o cristianismo combateu no primeiro século, mas que está na moda entre os coaches, está na moda entre os pastores modernos, falar coisas de estoicismo, que negam inclusive o evangelho, mas que as pessoas vão falando. Uma coisa que é antiga, e nós vamos guardando e ensinando. Paulo diz: Timóteo, não vai nessa de coisa nova, permanece naquilo que acontece desde que o mundo é mundo. Pais, não se encantem pela última teoria do aprendizado para a sua criança. Olha para a Bíblia, vê como é que o povo de Deus educava os seus filhos. Isso é muito mais firme e muito mais consistente do que a última teoria da psicologia que saiu. Pode ter certeza. A palavra de Deus ela é muito mais testada em 2000 anos do que uma corrente de psicologia que surgiu há 10, 12 anos. Que o primeiro menino que foi educado nessa teoria não é nem adolescente ainda. Permanece naquilo que você aprendeu desde a antiguidade. Isso pode parecer um discurso retrógrado, mas esse é o discurso que sustenta e firma a nossa vida. Não fortaleça, não viva a sua vida simplesmente no que é novo. É claro que a palavra de Deus ela é anunciada em contextos diferentes, em realidades diferentes, em um mundo diferente, mas ela é a mesma palavra sendo anunciada há 2000 anos. É sobre ela que a igreja está sustentada. Toda vez que a igreja saiu dela, a igreja teve grandes problemas, sempre, sem exceção. A história da igreja mostra que cada vez que nós nos distanciamos da palavra de Deus, indo para a filosofia, indo para o paganismo, indo para o que quer que seja, nós fracassamos enquanto igreja. O que nos sustenta é a palavra do Senhor. Que os nossos encontros de mulheres, como houve ontem, não seja simplesmente um grupo terapêutico. Não é isso que vai sustentar as irmãs em Cristo Jesus. É bom que vocês conversem, é bom que vocês desabafem, mas ok, uma vez que eu apresentei meu problema uma para a outra, o que é que se espera de resposta? A resposta vem da palavra. Console, exorte umas às outras por meio da palavra. Os nossos filhos que estão ali atrás, nosso objetivo não é simplesmente que eles sejam crianças educadas e um dia se tornem bons cidadãos. Não é esse o nosso objetivo com eles. Nosso objetivo não é só formar médicos, engenheiros e profissionais para o mercado de trabalho e homens e mulheres que não entram em facção. Isso é muito pouco para nós. Nosso
objetivo é fazer gente que vá para o céu, para a eternidade. E isso só acontece por meio da palavra de Deus. Portanto, quando nos reunirmos com eles ali atrás, não é para ensiná-los a pular, cantar musiquinha, como se isso por si só bastasse. O objetivo é que eles sejam treinados na palavra de Deus, para que quando eles estiverem adolescentes, jovens, adultos, nós possamos sentar com eles e dizer assim: permaneça naquilo que você aprendeu desde criança. Versículo 15: que desde a infância você sabe as sagradas letras. Esse é o nosso objetivo, e que Deus nos ajude nisso, porque fazer isso é lutar contra nós mesmos, contra o diabo, contra o inferno, contra o mundo, para que a palavra de Deus esteja nos nossos corações, nos corações dos nossos filhos, nos nossos grupos de mulheres, nos nossos grupos de homens, que está precisando. As mulheres se reuniram 11 vezes esse ano. Os homens, não diga nada. Faça um churrasco. Amém? Essa hora eu permito. Fala Deus, né? Deus. Se reúnam. Para quê? Para falar do Ceará e de Fortaleza? Pode ser, né? Gasta ali 10 minutos para mangar do palmeirense. Mas depois gasta um tempo falando de Deus, instruindo uns aos outros e lembrando de que os nossos dilemas se resolvem por meio da palavra. É isso que fortalece a igreja e o povo de Deus. Precisamos ser bíblicos na doutrina que pregamos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo fala sobre isso. Olá, aprender a ler a Bíblia. Gálatas, está antes de Efésios. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Escute o que Paulo diz. Se eu subir neste púlpito hoje, imagine a cena. Se eu subir nesse púlpito hoje e pregar a palavra de Deus, e você confiou a palavra de Deus e você viu que eu fui fiel, e antes do culto terminar, um anjo luminoso baixou aqui do meu lado e disse: homem, o que você falou está errado, é assim que diz o Senhor. Com quem você ficaria? Eu sei que eu não tenho moral, mas Paulo vai dizer nesse texto que você deveria ficar comigo em vez do anjo, se eu for fiel ao Senhor. Acho lindo esse texto, né? Porque o que é que Paulo está fazendo com esse texto? Paulo está jogando a palavra de Deus até a última instância, o Evangelho de Cristo até a última instância. Se um anjo do céu lhe anunciar uma outra coisa que não seja esse Evangelho antigo, não descer. E boas doutrinas e heresias começaram com anúncios de anjos. Os mormons, né? Aqueles cavalourinhos que passam ali na rua com o bichinho aqui. Sabe que bonitinho? Aqueles bonitinhos começaram com uma heresia vinda de um anjo chamado Moroni, que revelou um novo evangelho. E Paulo vai dizer: mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, maldito. Ainda que um anjo nos pregue outro evangelho. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema. Por que Paulo fala além? Porque geralmente a mentira ela vem misturada com a verdade. A mentira nunca vem solta. A mentira nem sempre é uma negação da verdade. Nem sempre aquilo que é errado é alguém que diz assim: não, não foi assim. Geralmente os erros acontecem com um a mais. Então eu subo no culto e digo para vocês: a salvação é por meio da graça. A
salvação é um ato da graça de Deus, e vocês serão salvos se vocês crerem em Cristo Jesus, e é só isso. Aí se levanta o Maurício e diz: pastor, mas também tem que dar o dízimo. É o além. Acrescentou um critério a mais para a salvação que o Senhor não disse que existia. Isso aí além do Evangelho. É quando nós apresentamos um algo a mais sobre aquilo que o Senhor não colocou como um critério para a salvação. É importante ser generoso, ofertar na igreja, é claro, mas isso não é um critério para a salvação. Isso é um além. Como é que nós sabemos que é um além? Quando nós conhecemos a palavra. Portanto, nós precisamos ser um povo da palavra. Portanto, nós precisamos ser bíblicos na doutrina que pregamos, bíblicos na mensagem que sai do púlpito, bíblicos no ensino às crianças, jovens, novos convertidos. Precisamos ser bíblicos e sermos fiéis à palavra de Deus, à antiga palavra de Deus. Podemos usar coisas modernas para pregar a palavra de Deus, sem diluir a palavra de Deus. Nós usamos uma linguagem diferente para falar com as crianças, para que elas compreendam, sem diluir a palavra de Deus. Nós usamos uma linguagem diferente para o homem moderno entender a palavra de Deus, sem negar a palavra de Deus. Nós adequamos ao contexto, sem negar a essência. O Hernandes Dias Lopes diz que a igreja cresce saudável quando permanece na palavra, não quando corre atrás da última moda. E as modas são muitas para a igreja, viu? Muitas, e muito rápido. Muito rápido. Não é isso que vai sustentar a nossa vida em Cristo Jesus. Então, primeiro, uma igreja firme permanece na verdade, uma igreja firme aponta sempre para Cristo. Paulo diz: as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura é uma grande placa apontando para aquele que é o Salvador. Ela nos conduz, nos aponta quem é o nosso Redentor. Toda pregação, todo ensino deve apontar para Jesus Cristo. Cada vez que eu subir nesse púlpito e falar muito mais da minha vida do que da palavra de Deus, esse é um bom momento para você dizer: Ariano, eu acho que eu passou do limite. Gosto muito de você, mas hoje você foi infiel ao Senhor. Você gastou meia hora do nosso tempo contando como a Larissa é maravilhosa. Não gaste meu tempo com isso. Vamos falar de Jesus, da palavra de Deus. Nós precisamos de instrução da palavra. E nós precisamos que vocês nos ajudem, nós ajudamos vocês, e a vida vai crescendo e nós vamos crescendo juntos em Cristo Jesus. Nossos cultos precisam ser cristocêntricos. Nosso louvor precisa ser louvores bíblicos. Aquilo que nós cantamos precisa expressar o Evangelho. Aquilo que nós proferimos enquanto adoramos a Deus não pode ser simplesmente mensagens que nos ajudem a se sentir melhor e alimentar o nosso ego. Precisa falar de alguma forma acerca do Senhor e Salvador da igreja. Nosso aconselhamento não pode se resumir na psicologia. Precisa ser instrução e conselhos da palavra. Nosso discipulado não é para formar religiosos. O mundo está cheio deles. Nosso discipulado é para formar gente que ama Jesus. Isso só é possível por meio da palavra. Nossa Bíblia não pode ser um objeto simplesmente de acessório que crente usa para ir domingo à noite para a igreja. Ela precisa ser parte da nossa vida devocional diária. Ela precisa estar conosco nos momentos que nós estamos angustiados no hospital. Ela precisa vir dela o conforto para a nossa angústia e para a nossa alma. Ela precisa estar aberta no nosso almoço de família, enquanto nós agradecemos a Deus pelo alimento na mesa. Ela precisa fazer parte do momento em que nós temos que resolver os dilemas do nosso casamento. De que modo nós resolvemos os nossos conflitos? Será que a santa palavra de Deus tem nada para nos ensinar? Não é assim que a Escritura se apresenta. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.
Paulo nos lembra que essa mesma palavra tem uma origem, que é o próprio Deus. Nós entendemos que a Bíblia é um livro humano e divino, né? Todos aqui concordam com isso, senão vocês estão errados. Ela é um livro humano e divino. O que significa isso? Significa que Deus usou homens para escrever, com suas características humanas. Se você pega o texto de Amós, é um texto escrito por um pastor. A linguagem é uma linguagem de um homem que trabalha no campo. Você pega um texto de Romanos do apóstolo Paulo, é um texto escrito por um homem culto. Você vê características do autor do texto, mas a Escritura diz que esses autores falam da parte de Deus, inspirados. É o sopro do Senhor enquanto eles escrevem aquilo que estão escrevendo. A Bíblia não é apenas um livro útil, mas é o próprio Deus falando com a igreja. É o próprio Deus falando com o seu povo. Um dos males da igreja evangélica moderna é que nós estamos correndo atrás de profetas e gente que possa trazer notícia para nós todos os dias. E nós queremos que eles digam a nossa vida, nós queremos que eles digam como é que vai ser o nosso 2026, nós esperamos que eles nos tragam respostas positivas sobre os nossos dilemas, e queremos que Deus fale conosco sempre de uma forma extraordinária, quando o Senhor nos apresentou a sua voz por meio da sua palavra. Abrir a Bíblia ninguém quer, mas correr atrás do último profeta famoso, estamos aí todos os dias. Por isso que nós somos enganados. Paulo vai dizer que esse povo é enganado porque eles querem ser enganados. Eu tinha pena antigamente, ainda tenho, mas tenho menos, porque eles procuram isso. Eles procuram mestres segundo o seu próprio desejo. Eles querem ouvir que está tudo bem. Na palavra de Deus diz que não está tudo bem com a vida deles, mas eles querem que alguém diga que está tudo bem. Eles vão formar mestres que digam para eles o que eles querem ouvir. É por isso que nós estamos nessa tragédia. Quando a Escritura fala, Deus fala. Nossa decisão precisa ser bíblica. Nossa ética precisa ser bíblica. Nossa adoração precisa ser bíblica. Nossa disciplina precisa ser bíblica. Nosso discipulado precisa ser bíblico. Temos que ser bíblicos. Quarto, eu encerro aqui, eu quero só meia hora. Uma igreja bíblica confia na suficiência da palavra de Deus para tudo aquilo que ela precisa. Versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é útil para nos educar espiritualmente, para nos ensinar o que é certo. Nós adoramos as caixinhas do Instagram, né? Pastor, pode isso, pastor, pode aquilo, pastor. A Escritura é útil para nos dar a resposta e nos dizer o que é certo. Ela é útil para nos repreender, para confrontar o nosso pecado. É por isso que às vezes nós não queremos a Escritura, porque ela mexe com coisas que nós não queremos largar. Sou eu quando a Larissa está brigando comigo, me dando carinho. Eu não quero ouvir. Eu sei que ela está certa e me dá raiva saber que ela está certa. Você está tentando tapar o ouvido para não ouvir a verdade. A Escritura é como a Larissa. Você não queira casar com o pastor, você sempre vai ser uma ilustração, mas é errado. A Escritura, ela é melhor, esse espelho que mostra para nós o nosso defeito. E das duas, uma: ou nós vamos negá-la para não ver como nós somos feios, ou nós vamos usá-la para dizer assim: eu preciso corrigir a minha vida, eu preciso mudar quem eu sou, eu preciso deixar essas coisas que me afastam de Deus e viver uma vida que glorifique ao Senhor.
ela confronta o nosso pecado, ela nos repreende, ela nos diz: Celiano, você está errado, você é um homem muito grosso, você é muito bruto, você está errado, você precisa mudar, porque o homem de Deus precisa ser manso, porque o seu Senhor é manso e humilde de coração. Mude o seu coração. E aí a palavra de Deus me confronta. E aí quando a palavra de Deus me confronta, e eu amo a palavra de Deus, então eu vou querer largar o meu pecado. Não sei quem foi que disse, mas é uma frase muito famosa, que diz que o este livro te afasta do pecado. É isso? Foi quem disse? Lutero disse? Tá não? Ninguém sabe? Alguém disse. Se ninguém disser quem foi, eu vou dizer que fui eu. Né? Ou esse livro nos afasta do pecado, ou nós não queremos afastar dele. Nós não vamos suportar esse livro e o pecado ao mesmo tempo. Não vamos. Vai ser uma pedra no nosso sapato. Todos os dias que eu abro, está lá: deixe de ser mentiroso, eu não quero deixar de ser. E ele me lembra quem eu sou. Das duas mãos, eu vou, vai chegar uma hora que eu vou dizer: tá bom, não vou mais ser mentiroso, já entendi. Eu vou dizer assim: não quero esse livro. Não dá para mim ficar todos os dias sendo confrontado por isso. Por isso nós precisamos desse livro. Porque aqui é onde Deus vai dizer aquilo que nós não queremos ouvir. E isso é a melhor coisa que pode nos acontecer. É o Senhor não deixar nós vivermos do jeito que nós queremos. Não é para viver do jeito que você quer. A salvação implica mudar quem nós somos. Esse livro vai transformar a nossa vida, dia após dia. Ele corrige o nosso caminho, nos repreende e é útil para a correção. E ele nos treina para uma vida santa, para nos educar na justiça. Com qual propósito? Quem eu vou me tornar se eu me aproximar desse livro? A fim de que você seja um homem, uma mulher de Deus, perfeito. O que é perfeito aqui nesse texto? Perfeito não significa que você é alguém impecável nesse texto. A Escritura nos diz que não há essa pessoa. Só Cristo foi assim. Mas significa que nós não vamos ser aquelas pessoas que falta alguma coisa. Você já viram assim: rapaz, eu olho para esse cara, parece ser uma pessoa legal, sabe? Eu olho para ele assim, puxinho, parece legal, mas está faltando alguma coisa, está faltando mudar isso na vida dele. Só falta isso para ele ser um pastor que a gente possa confiar. Só falta ele deixar de ser bruto. Se ele deixar de ser bruto, aí diz: ok, agora está para o ministério. Só falta isso. Pronto, esse é o perfeito. Essa coisa que nos falta. A palavra de Deus nos aperfeiçoa e nos habilita para toda boa obra. Quinta-feira nós vamos sair evangelizando, se Deus quiser, lá no Bela Branca. E no ano que vem nós vamos pregar o evangelho por aí, para onde eu mandar. Espero que vocês estejam comigo nessa. E aí, quando nós formos fazer essas coisas, que é uma boa obra, nós só vamos fazer se essa palavra estiver no nosso coração. Senão nós não vamos saber o que dizer. Nós não vamos ter respostas para esse mundo. Nós não vamos ter respostas para os nossos adolescentes. Nós não temos resposta para os nossos adolescentes se não for por meio da palavra. Vamos dizer o que para eles? Que vai dar tudo certo? Sabe? Não, meu filho, vai dar tudo certo. Vai? Sei não. Eu não sei se vai dar tudo certo para o Pedro. Não sei. O que é que eu digo para esse menino? Na hora que ele for um adolescente perturbado, pensando no futuro, o que é que vai ser? Filho, você está em Cristo? Pois abre essa Bíblia aqui comigo e lembre que Jesus falou: não andem ansiosos pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber.
Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que o mantimento. Olhe para as aves do céu, elas não plantam, não colhem, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, eu não sei com quem eu vou casar. Meu filho, vamos aqui em Provérbios, vamos aprender como que se escolhe uma mulher para casar. Pai, eu não sei como é que eu gasto esse dinheiro grande que eu tenho. Meu filho, seu pai está necessitando. Não, meu filho, vamos aqui em Provérbios, ele ensina como é que a gente lida com o dinheiro. E a palavra vai nos instruindo sobre como nós lidamos com a vida. A palavra é suficiente para edificar nossas famílias. A palavra é suficiente para restaurar você que está cansado, desanimado com a vida cristã. A palavra é suficiente para restaurar você que está caído. A palavra de Deus é suficiente para salvar, quando pregada com fidelidade, rasgar o coração daqueles que nós amamos. A palavra é suficiente para sustentar essa igreja por mais 10, 20, 15 anos. Quando a igreja confia mais nos métodos do que na palavra, ela pode até crescer. O Isbe diz isso, mas ela não amadurece. Que triste é termos uma igreja que cresce, mas que não amadurece. Não é isso que nós queremos. Queremos que cresça, traga mais. Mas se quando chegarem, que eles cresçam, que eles amadureçam, que nós possamos ser pessoas mais perto de Deus do que fomos ontem. Esse é o chamado de Deus para a nossa igreja. Permaneça na palavra, submeta-se à palavra, viva de acordo com a palavra. É ela que dá saúde à igreja. Pastor, o que é que eu faço então, depois de tudo isso? Começa a ler a Bíblia. Com oração, com temor, mas faça da palavra de Deus alguma coisa constante. E você vai ler, você não vai entender muita coisa, é verdade. Você vai chegar em Levítico, você não vai entender nada. E você vai chegar lá em Hebreus, vai dar confusão na sua cabeça. Permanece. Você não aprendeu a andar de bicicleta em 10 minutos. Você cai, levanta, cai, você, agora eu entendi. E a Bíblia vai nos dando clareza dia após dia. Ouça a palavra com humildade, viva a palavra com obediência. E tudo que fizermos, façamos firmados na palavra, para a edificação da igreja por meio da sua palavra. Amém? Amém. Fui no tempo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dar um louvor, né? E o grupo de agora vem aqui. Em seguida vamos orar o